Shabbat Shalom, meus amados irmãos, mais uma vez com a nossa paraxá, Bet Hanan, que vai de Deuteronômio 3, capítulo 3, verso 23, até 7, verso 11. Capítulo 7, verso 11. Deuteronômio 3, 23 até o 27, diz assim: Também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: Senhor, ó Senhor, passaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Porque que Deus há no céu ou na terra, que possa fazer segundo as tuas obras, segundo o teu poderoso feito. Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja também a boa terra que está além do Jordão. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse: basta, sobe ao cume de Pisga, levanta os teus olhos para o ocidente e para o oriente, contempla com teus próprios olhos, porque não passará a este Jordão. Bet Hanan, em hebraico, significa supliquei, eu roguei. Mas Moisés estava à porta de Canaã quando chegou o momento tão esperado após 40 anos no deserto. O Senhor disse: não entrarás na terra prometida. Moisés, tido como um homem mais manso da face da terra, por causa da sua rebeldia, não entrou na terra prometida. Apesar de suplicar, rogar ao Senhor que o permitisse. A lição que tiramos disso é que temos que lutar dia a dia para que não nos desviemos do propósito do Eterno. Para que nós assim aconteça hoje. Existem irmãos que oram pedindo uma bênção a Deus. Se ela não vem, ele insiste, continua batendo naquela mesma tecla. Quando a vontade de Deus é soberana, Ele nos ama, por isso nos corrige, abençoa a quem Ele quer. Ele é justo. Também estamos chegando à nossa terra prometida, à nossa pátria, aos céus ou o reino de Deus. Já nascemos de novo, as trevas ficaram para trás, pois Yeshua já nos perdoou, levou nossos pecados ao esquecimento. Agora somos novas criaturas no Messias. Vamos chegar à terra prometida, ao milênio. Mas há uma condição, há um secreto, a obediência e a perseverança. Porque Deus não permitiu Moisés entrar na terra prometida. Ele que tinha tanto lutado e sofrido por essa causa. Não sabemos. Talvez para evitar que a sua glória fosse dada ou atribuída aos homens. Deus mostrou que até o mesmo Moisés falhou e foi rebelde, desobedecendo-lhe. Isso também acontece conosco. Achamos que estamos fazendo a obra do Eterno, mas no fundo nada disso nos faz merecedor de mérito algum. Somos homens falhos, imperfeitos. E somente a misericórdia de Deus é a razão de não sermos consumidos. A grande verdade é que, apesar de nós, Ele é quem faz as obras. Portanto, toda a glória seja dada somente a Ele, nosso grande e poderoso Deus. Então, como continuidade, Bet Hanan significa súplica ou pedir graça, refletindo a súplica de Moisés para entrar na terra prometida. Ele rogou a Elohim, mas o Eterno não concedeu. Assim como nós, os crentes da atual, devemos subrayar a importância da oração persistente, incluso quando nosso pedido não
não é correspondido com a esperança, esse nome nos ensina a confiar plenamente na sabedoria no plano divino, aceitar com humildade a soberania de Elohim. Assim, Bet Hanan nos lembra a verdadeira fé, nos mostra ao aceitar a vontade de Adonai, independentemente dos resultados. O tema principal que vamos falar hoje, a súplica de Moisés, Devarim, capítulo 3, verso 23, Deuteronômio, a advertência contra a idolatria, a cidade de refúgio, os 10 mandamentos, o Shema e amar a Elohim, a advertência de não esquecer a Elohim, a bênção e a por a obediência. Esse estudo dessa nossa paraxá é de nosso querido irmão Ivan Martins, de Hazak ve Emet. Esse é um estudo que está traduzido para o português. Advertência contra a idolatria. Deuteronômio, capítulo 4, verso 39. Aprende, pois, hoje e reflete em teu coração que Adonai é Elohim, em cima do céu e embaixo da terra. E não há outro. Moisés adverte o povo sobre o perigo da idolatria e a necessidade de seguir a lei de Elohim. Subraya a obediência à Torá, que é crucial para a vida e a permanência em a terra prometida. Também enfatiza a unicidade de Elohim, que não deve ser representada por nenhuma imagem física. Esta advertência é um chamado a purificar nossos corações de influência que nos distancia da verdadeira adoração, lembrando que a única fonte de vida e verdade é Elohim. E todas as outras coisas é distração. Eu chamar amar a Elohim. Deuteronômio, capítulo 6, versos 5 ao 6. E amarás a Adonai com tu Elohim de todo o teu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. E estas palavras que eu te dou hoje estará sobre o teu coração. O Shema, que declara a unicidade de Elohim, não é só uma proclamação interna, também é chamado a unicidade interior, amar a Elohim com todo o nosso coração, alma e força. É um convite a integrar cada aspecto da nossa vida a uma única direção, servir e adorar a Elohim. Essa declaração simboliza a necessidade de alinhar a nossa emoção, pensamento e ação com a vontade de Adonai, eliminando a dualidade e o conflito interno que alcança a verdadeira paz espiritual. Os 10 mandamentos. Deuteronômio, capítulo 5, verso 29. Quem dera que tivesse tal coração, que me temesse e guardasse todos os dias, todos os meus mandamentos, para que a eles e aos seus filhos fosse bem para sempre. Moisés repete os 10 mandamentos ao povo de Israel, lembrando o pacto que Elohim fez com eles no Monte Sinai. Os mandamentos incluem aspecto fundamental, como a proibição da idolatria, a observação do sábado, honrar os pais, assim como a proibição de assassinato, adultério e roubo, falso testemunho. Esses mandamentos formam a base de uma vida moral, espiritual de Israel. A obediência é parte da nossa vida espiritual. Cidade de refúgio. Deuteronômio, capítulo 4, verso 41. Então
apartou Moisés 3 cidades a oeste, do lado do Jordão, ao nascimento do sol, onde nasce o sol. A cidade de refúgio mencionada nesta paraxá simboliza misericórdia e refúgio que encontramos em Yeshua, assim como essa cidade oferecia proteção para as pessoas que buscavam redenção, traz cometer erros. Yeshua é nosso refúgio espiritual. Em Yeshua encontramos o perdão, restauração de uma nova vida. Yeshua é um lugar de seguridade que podemos acudir quando falhamos, sabendo que em Yeshua encontramos misericórdia e Ele nos restaura, nos reconcilia com Deus. Então, quem é essa cidade de refúgio? Yeshua. Em toda a Torá encontramos a Yeshua. Devemos prestar muita atenção, porque muitas pessoas lêem o Pentateuco como se nada fosse. Pero a Torá é super importante em nossas vidas. Aí está Yeshua representado em todos os aspectos. Estabelecimento de juízes. A Parashá Bet Hanan é uma das seções mais profunda do livro de Deuteronômio. Esta porção, Moisés continua o discurso final ao povo de Israel, justo antes de entrar na terra prometida, incluindo a súplica de Moisés para entrar na terra. A repetição dos 10 mandamentos, a proclamação do Shema, várias advertências contra a idolatria e a desobediência a Elohim, enfatiza a importância da lealdade à Torá. Deuteronômio capítulo 5, verso 29. Quem dera que tivesse tal coração, que temesse e guardasse todos os meus mandamentos, para que eles e a seus filhos fossem bem para sempre. Os 10 mandamentos. Moisés afirma os 10 mandamentos, lembrando a Israel o pacto de Elohim, que Elohim estabeleceu com eles no Monte Sinai. Esse mandamento inclui aspecto fundamental, como a proibição à idolatria, a respeito por o sábado, a honra aos pais, a proibição de assassinar, adultério, roubo, falso testemunho e a codícia. Também lembra a reação do povo ao escutar a voz de Elohim e a sua solicitude de que Moisés atue como mediador para não morrer ao escutar diretamente a Elohim. Deuteronômio capítulo 6, verso 4 e 5. Ouve, Israel, Adonai é nosso Elohim, Adonai uno és, e amarás a Elohim de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, e esta palavra que eu te dou estará sobre o teu coração. Declaração do Shema. Deuteronômio capítulo 6, do 1 ao 25. O Shema é uma declaração central hebraica. Escuta, Israel, Adonai Elohim é o nosso Deus. Adonai é. Esta passagem inclui a amar a Elohim com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Ordena aos israelitas ensinar esses mandamentos aos seus filhos, meditando constantemente e colocando como sinal em nossa casa. Adverte sobre não esquecer a Elohim em tempos de prosperidade, lembrando a importância da obediência para receber bendição e proteção na terra prometida. Deuteronômio capítulo 4, verso 24. Porque
Adonai, tu Elohim, és fogo consumidor, Elohim zeloso. Advertência contra a idolatria. Deuteronômio, capítulo 4, do 15 até o 40. Leia em sua casa, nas suas casas. Moisés adverte ao povo de Israel sobre o perigo da idolatria, lembrando que Elohim não tem forma física e proibindo qualquer representação mediante imagem. Esta advertência subraya que adorar a ídolos ou desviar traz outros deuses provoca a ira de Elohim. Resulta em exílio e dispersão. Sem embargo, Moisés também oferece esperança em buscar a Elohim com todo o nosso coração e o encontraremos e ele não nos abandonará, pois ele é um Elohim de misericórdia. Se buscarmos a Elohim de todo o nosso coração, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, ele nunca vai nos abandonar. Por quê? Porque ele é um Elohim de misericórdia. Mas nós outros temos que buscar. Devemos estar em constante oração, orando, buscando, pedindo para nossos filhos e afastando de idolatria tudo que nos aparta de Deus. Hoje, a televisão, as músicas, tudo está afastando. A idolatria, não somente as imagens. Imagem também é pecado, mas também essas coisas que colocamos em nossa casa primeiro do que Deus, também é idolatria. La Parashá Bet Hanan nos convida a refletir profundamente sobre nossa relação com Elohim, nosso compromisso com o mandamento. Nos lembra que a obediência e a devoção não são simplesmente ato externo, também que devem emanar de um coração transformado por o amor de Elohim. Ao viver segundo o juízo e decreto, experimentamos uma vida mais alinhada com os propósitos e desfrutamos de uma proteção e bênção. A lição de Bet Hanan é clara e a fidelidade de Elohim traz uma vida de plenitude. Uma viagem espiritual à madurez. A Parashá Bet Hanan nos oferece uma profunda visão alegórica sobre a relação entre o povo de Israel e Elohim. Mais dos eventos históricos, esta porção revela princípios externos sobre buscar a vontade do Criador e a luta interna entre a obediência e o desejo pessoal. A importância da retitude, a proclamação do Shema e a repetição dos mandamentos simbolizam o chamado a uma vida de entrega total e retitude e fidelidade ao Eterno. O caminho à santidade. Deuteronômio 5, do 1 ao 33. Deuteronômio 5, 33. Diz assim: Anda em todo o caminho que Adonai, vosso Deus, os há mandado, para que vivais e os vaia bem. Tenha largos dias na terra que haveis de possuir. Eu caminho à santidade. Os 10 mandamentos representam o coração e a relação de Israel com Elohim, sabendo que cada um é um pilar que sustém a comunidade em seu caminhar até a santidade. São mais que leis, são reflexo de caráter que Adonai chama os crentes a viver em harmonia com a vontade de Elohim. Cada mandamento
é um convite a alinhar com o propósito que tem Adonai para o povo, guiando a Israel e os crentes até uma vida de integridade, reverência e amor, refletindo a luz divina ao mundo. Então, que somos a luz do mundo quando estamos alinhados com a vontade do Eterno. Quem é a luz do mundo? Yeshua. Deuteronômio capítulo 6, verso 6. E essas palavras que eu mando hoje estará sobre o teu coração, e as repetirá aos seus filhos, e falará delas estando na tua casa, andando pelo caminho e acostando e deitando, e quando te levantes, quando te levantes, vivendo a unicidade de Elohim. Deuteronômio capítulo 6, verso 1 ao 25. O Shema é chamado a alinhar todo o nosso ser com a unicidade de Elohim. Amar a Elohim com todo o nosso coração, alma, força, implica uma entrega completa, onde cada pensamento, desejo e ação reflete uma presença em nossa vida, colocando suas palavras em nossa casa, ensinando a nossos filhos, simboliza a integridade da sua verdade em todo aspecto da nossa existência. E o Shema é um compromisso de viver baixo autoridade, manifestando a unicidade em nossa vida diária. A unicidade com o Eterno em nossa vida diária. Deuteronômio 4, verso 23, disse assim: Guardai-vos, não ouvideis, não esqueceis do pacto de Adonai, vosso Elohim, que estabeleceu com vocês, e não usagais escultura ou imagem de nenhuma coisa que Adonai, tu Elohim, há proibido. É o lugar de Elohim no coração. A advertência contra a idolatria nos ensina não criar imagem que substitui a presença de Elohim em nossas vidas. Quando permitimos que algo ocupe o lugar central que pertence a Elohim, já seja possessão, pessoa, desejo, nos distanciamos da vontade de Elohim. Nos chama a uma relação direta. Elohim nos chama a uma relação direta e pura, livre de intermediário, físico ou espiritual, que distorciona o caráter. A idolatria, em qualquer forma, desvia o nosso coração, debilita a nossa conexão com o Criador. Então, quando damos mais importância a uma televisão, porque televisão também é uma imagem. Quando damos mais importância às coisas de uma tele, ao ordenador, a um ordenador, a uma tablet, a um telefone, porque hoje as pessoas estão muito conectadas, 24 horas as pessoas estão como tonta. Fez esse telefone como seu Deus. As pessoas estão tontas, fazendo, em vez de levantar e adorar a Deus, já corre o telefone, é a primeira coisa que faz. Hoje, antigamente era uma coisa, hoje já são outra. E não fazer imagem de idolatria. Tudo isso é adorar ao inimigo. E não adorar a Deus. La Parashá Bet Hanan nos convida a ver mais allá da história e da lei para encontrar o princípio profundo da retitude e a devoção e a redenção. Cada evento nos ensina e revela o caminho até a unicidade com Elohim. Um chamado a alinhar
alinhar o nosso ser com a vontade do Eterno. Nos lembra que a verdadeira vida espiritual é uma viagem de humildade, fidelidade, purificação interior, onde encontramos refúgio em sua misericórdia e guia. Em seus mandamentos, Bet Hanan é um convite de uma vida íntegra em harmonia com o Criador. Confiar nas promessas de Elohim. A Parashá Bet Hanan transmite uma lição essencial para viver conforme a vontade de Elohim, a obediência aos mandamentos até a devoção, inclusive a Elohim. Esta porção da Torá subraya como a nossa decisão diária deve refletir nossa fé. Com os 10 mandamentos, Moisés nos ensina a verdadeira espiritualidade se manifesta na conduta, guiando-nos a uma vida de justiça, integridade e amor ao Eterno e ao nosso próximo. Uma administração sábia e justa. Mateus 22, verso 37 ao 39. Mateus 22, verso 37 ao 39, que diz assim: E Yeshua dijo: Amarás o Eterno de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todos os teus pensamentos. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os 10 mandamentos revelam como amar a Elohim e ao próximo. Os primeiros 4 mandamentos nos ensinam a honrar, adorar a Elohim exclusivamente, estabelecendo uma relação sagrada com Elohim. Os últimos 6 guiam a nossa interação com as outras pessoas, promovendo justiça, respeito e amor ao próximo. Não só regras, são princípios que transformam a nossa vida. Alinha nossa ação com a vontade de Adonai, refletindo o amor incondicional a Ele. Incondicional que Ele tem a todos. Justo que guarda a palavra. Mateus 7, verso 21, que diz assim: Nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Elohim como centro de tudo. Deuteronômio capítulo 4, verso 15 ao 40. Elohim adverte sobre a idolatria, instando aos crentes a não permitir que nada tome o seu lugar em nossas vidas. Qualquer coisa que ocupe o centro de nossa prioridade afeta o desejo por em cima de Elohim. Se converte em um ídolo. Manter a Elohim em primeiro lugar refere uma evolução constante no nosso coração. E a eliminação de qualquer coisa que nos desvia da sua vontade. A verdadeira devoção implica uma vida centrada exclusivamente em Elohim. A Parashá Bet Hanan nos ensina a verdadeira espiritualidade se reflete em nossa ação cotidiana, dia a dia, obedecendo o mandamento, amar a Elohim em todo momento, manter a pureza espiritual, praticar a justiça em nossa relação e viver com integridade são princípios fundamentais para uma vida de harmonia com Elohim.
Ao implicar esta lição, não só melhoramos nossa vida espiritual, senão também construímos uma comunidade justa, amorosa, alinhada com a vontade de Adonai. Peregrinos no deserto espiritual. A Parashá Bet Hanan revela a conexão profunda entre o mandamento da Torá e a vida. Ensina-nos os ensinamentos de Yeshua, o Messias. Esta lição não só subraya a importância da obediência nos mandamentos, também antecipa a plenitude e a revelação de Elohim em Yeshua. Ao repetir os 10 mandamentos, proclamar o Shema, a palavra señala o caminho até a redenção e o cumprimento da Torá em Yeshua. Mateus 5, 17 ao 18, que diz assim: Não cuideis de vir a destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nenhuma rota ou uma tilde se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, onde está a palavra que o Eterno aboliu a lei? Não se pode quitar nada e nem tirar nada da palavra. Yeshua e a plenitude da Torá. Deuteronômio, capítulo 5, do 1 ao 33. Yeshua veio a reafirmar os mandamentos, mostrando que deve ser cumprido não só externamente, senão desde o coração. O ensino de que é a essência da Torá é amar a Elohim com todo o nosso ser e próximo, como nós outros mesmos. Yeshua revelou que a verdadeira obediência nasce de um coração transformado, levando os mandamentos à sua máxima expressão. Ao viver na plenitude da Torá, refletindo o amor, a justiça de Elohim em nossa vida, seguindo o exemplo de obediência a Yeshua. A Torá não foi abolida, ela é eterna e perpétua. O próprio Yeshua ha dito que ele não veio para abrogar, mas sim para cumprir. Nenhuma jota, nenhuma tilde vai passar antes que a lei seja cumprida. Não confie na palavra de homens, confia nesta palavra. Não confia que esta palavra ela está mal traduzida. Há algumas palavrinhas, mas confia no que está escrito aqui. Não vai atrás de lei de homens. Vai atrás do que o Eterno deixou em sua palavra. João 14, verso 15. Se me amais, guardais meus mandamentos. Ao cumprir o Shema, é o amor. Deuteronômio, capítulo 6, verso 1 ao 25. O Shema que chama a amar a Elohim com todo o nosso coração se vê plenamente revelado em Yeshua, que ensinou que amá-lo significa obedecer. Que amar-lhe significa obedecer seus mandamentos. Yeshua afirmou que aquele que verdadeiramente ama, guarda a sua palavra, integrando a Torá em sua vida. Assim, o Shema não só é uma declaração de fé, também um chamado a viver a obediência que Yeshua exige, mostrando amor genuíno a Elohim em cada aspecto de nossa vida. O amor se expressa em obediência. Quem ama, obedece. O filho que ama o pai, obedece. Se você ama o seu pai, você obedece. Eu amo o Eterno, então eu tenho que obedecer os seus mandamentos. Eu não tenho que ir atrás de lei de homens. Eu tenho que ir atrás da palavra do Eterno.
do que ele deixou. Hoje as pessoas confiam mais em mentiras, em palavras de homens. Vai, escuta uma prédica e não lê se está correto, está realmente, o Eterno está falando isso. Não confie em palavras de homens, que a palavra de homens leva ao vento. Confia no Eterno. Colossenses 1, verso 15. Yeshua é a imagem de Elohim invisível, é o primogênito de toda a criação. Yeshua é a plenitude de Elohim. Deuteronômio, capítulo 4, do 15 ao 40. Elohim proíbe a idolatria, advertindo ao povo não adorar a imagem ou criar substituto de sua presença. Em Yeshua vemos a culminação de um ensino. Yeshua é a imagem de Elohim invisível. Invisível. O único digno de adoração. Yeshua nos guia em uma relação direta, sem intermediários. Falsos com o Pai. A idolatria se combate com concentrar a nossa devoção a Yeshua, quem revelou plenamente a sua vontade, a vontade de Elohim, guiando-nos a adorar em espírito e em verdade, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas somente ao Eterno. La Parashá Bet Hanan, vista desde uma interpretação messiânica, ilumina o rol de Yeshua como plena revelação da Torá, o caminho à redenção. Cada mandamento adverte, aponta a missão do Messias, de levarmos a verdadeira adoração e comunhão com Elohim. Ao seguir Yeshua, cumprimos um princípio da Torá. A maneira mais profunda e completa encontramos em o Eterno, que o Eterno é nosso refúgio, redentor, guia até a vida eterna. Então, não confia que Yeshua aboliu a lei. A lei não foi abolida. Princípios espiritual. Primeiro, amar a Elohim com todo o teu coração. Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. O amor a Elohim deve ser completo, abarcado com todas as nossas emoções, pensamento, ação. Significa que nossa decisão e prioridade deve refletir a nossa fé em Yeshua, colocando ele em primeiro lugar, guiando a nossa vida conforme os seus mandamentos. Então, a nossa vida deve ser guiada conforme os mandamentos do Eterno. Evitar a idolatria, segundo, de todas as formas. Deuteronômio, capítulo 4, verso 26. Examina a sua vida, elimina qualquer coisa que esteja ocupando o lugar do Eterno em teu coração. Rechaça as distrações que pode desviar da devoção ao Eterno. Mantenha o teu coração e mente enfocada ao Criador, assegurando que nada e nem nada pode tomar o lugar do Criador no seu coração. 3. Buscar Elohim com todo o seu coração. Deuteronômio, capítulo 4, verso 9. 29. Busca a Elohim tua prioridade. Acerca a Elohim acerca a Elohim com sinceridade, entrega total. Não conforme a uma relação superficial, mas uma relação profunda em sua palavra. Ora constantemente, vive em obediência, assim encontrará a presença de Elohim.
Elohim é seu guia e também é sua paz. 4. Ensina a Torá. Ensino a Torá às nova geração. Deuteronômio capítulo 6, verso 7. Dedica tempo a ensinar os mandamentos de Elohim aos teus filhos, aqueles que e a tua redor. Fala dos princípios no teu lar. Mostra o caminho à vida. Faz a Torá uma parte íntegra da sua vida diária e da sua família. Estudar a palavra do Eterno com a sua família é um mandamento. Quantos estão hoje, nem levanta, nem ora, nem ensina os seus filhos a amar o próximo, não ensina a respeitar o próximo. Hoje, as crianças não respeitam os mais velhos, não respeitam o próximo. Por quê? Porque não está dentro dos padrões do Eterno, não está dentro de sua palavra. Quando tu ensina o seu filho a andar conforme esta palavra, ele não desviará mais tarde. Mesmo que se desviar, ele não vai esquecer, ele vai voltar um dia. Mas se você deita e levanta com esse telefone, esquece de ensinar a palavra do Eterno para o seu filho, que geração vamos estar criando hoje? Uma expressão, mispatim zadikim, aparece em Deuteronômio 4, verso 8, onde Moisés fala ao povo de Israel. Resulta a grandeza e a importância às leis dadas por Elohim. Moisés ensina a incomparável justiça dos mandamentos de Elohim. Estabelece que não há outra nação que possui uma Torá tão justa e reta como a de Israel, que Israel ha recebido. Mispatim significa decreto, juízo. O ato de retitude se refere às normas que governam e induta, assegura a justiça e na comunidade. Ao ser ato de retitude, tem uma capacidade para restaurar a justiça e a ordem na vida das pessoas. Sadikim significa justo ou reto. Isso significa que este decreto está embutido em justiça e retitude do Eterno. Mispatim Sadikim significa justo juízo. Se trata de ordenança que não só regula a vida dos israelitas, mas também reflete ao caráter justo, santo do Eterno. Esses juízos justos são messiânicos ensinados por Elohim para corrigir erros e sanar as relações que há visto afetada por injustiça. Curar as relações que há visto afetada por injustiça. Então, até aqui está nosso estudo da nossa Parashá Mispatim, que seja que o Eterno venha falar em cada coração, que esta palavra fique gravada para cada pessoa possa ensinar os seus filhos como caminhar. Necessitamos muito, temos sede dessa palavra. Esta palavra está faltando nos lares, em cada lar, na vida das crianças, da nova geração que está saindo hoje. Muitos não conhecem a palavra do Eterno. Está saindo uma geração por muito conhecimento, mas um conhecimento em vão. A palavra de Deus é a base de uma família. Não abandone a palavra de Deus. Ensina ela na sua casa. Estuda ela 24 horas. Ora, dedica tempo ao Eterno. O Eterno é nosso Criador. Ele é a nossa fonte de
nossa fonte de energia, nossa fonte de tudo, todo. Dependemos do Criador para todo. Ao levantar, ao deitar, ao acostar, colocar Ele para dirigir o nosso caminho, que seja Ele o nosso guia, e não nós outros com nossa própria palavra, porque somos pecadores, somos falhos. Mas Ele, quando Ele está em nossa vida, Ele nos guia, nos transforma a nossa vida, o nosso caminhar, e também dos nossos filhos. Que dejo essa palavra, Shabbat Shalom, até a próxima semana. Shalom, Alehe.